Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma pequena palavra e ministração para o seu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai falar muito com você através desse vídeo, desse pequeno resumo de uma ministração que eu fiz nesse final de semana. Sem dúvidas, eu creio que Deus ele falou muito com cada um dos jovens que foi ministrado aqui no nosso ministério do Strong, Jovens com uma Missão. Então vamos para a palavra sem enrolações, porque eu creio que Deus ele quer pegar você e te impulsionar para realmente realizar a grande comissão. Então, para cima. Bom, pessoal, na palavra de hoje eu quero abordar muito o capítulo de João 4. Eu poderia muito bem ler para vocês, porém é uma passagem muito, mas muito grande. Então eu vou tentar resumir o máximo possível que eu conseguir para vocês. Tanto que até no sábado, quando a gente teve esse momento da palavra, eu consegui, de certo modo, pegar algumas pessoas ali e fazer uma leve encenação para poder, além de ler, conseguir ficar mais fácil o entendimento para todos os jovens que estavam presentes aqui. E realmente ficou algo muito dinâmico, algo muito gostoso, sabe, que aconteceu ali. E Deus falou muito com cada um dos jovens e eu falei, Senhor, muito obrigado, porque foi algo realmente de fácil entendimento. Se eu conseguir, eu vou até deixar algumas imagens rolando enquanto eu vou falando sobre isso, porque realmente, gente, foi muito, muito bom mesmo. Foi quase um pequeno teatro, mas algo muito rápido e simples. Mas sem enrolações, vamos lá. No capítulo de João 4, a gente vê sendo retratado ali o momento, né, de Jesus tendo aquela interação com a mulher samaritana. Jesus ele vai até o poço e ali ele fica por um tempo enquanto seus discípulos vão comprar comida na cidade de Samaria, e ali ele se encontra com a mulher samaritana. Ela vem até o poço para poder pegar água, e nisso ele começa a ter um diálogo com ela. Eu acredito que a maioria conhece essa história, até por conta da música Tu És, que a gente conhece muito, acho que todos devem conhecer, mas para você que não conhece, vou dar uma resumida. Nesse momento, Jesus começa a trocar uma ideia com ela, conversar, e ela começa a fazer uns leves questionamentos a Jesus, porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, eles tinham de certo modo uma rixa. E nisso ela começou a falar, beleza, Senhor, mas você sendo um judeu pede água pra mim, uma samaritana, não faz sentido. A gente, tipo assim, ela querendo dizer, cara, o nosso povo não se dá bem, você tá pedindo água pra mim, sabe, meio ignorante de certo modo. Mas isso não era nem por mal, mas sim pela forma como ela sempre foi tratada pelas pessoas, porque ela não era uma mulher que carregava uma imagem legal. Infelizmente, ela passou por vários relacionamentos e teve uma vida um pouco difícil. E Jesus, sendo Jesus, ele sabe de todas as coisas. E ele começa a conversar com ela até que ele consegue entrar nesse ponto que ele mostra para ela tudo que ela tinha feito. Ou seja, Jesus, sendo Jesus, ele nos conhece, mas ele literalmente mostra para ela que tudo que ela fez até hoje, as coisas que ela havia feito até aquele momento, até aquele dia, digamos assim, até hoje, realmente não era o certo, não era o ideal. Né, que acho que já era o quinto marido que ela tinha. Na verdade era o homem que ela estava se relacionando, mas nem era o marido dela, nem era casado com ela. E Jesus começou a entregar algumas coisas, mas ele não fez isso por mal, mas fez para poder se conectar com ela. Então ele começou com uma conversa, sendo educado, simples, conseguindo ganhar o coração dessa moça, até ele mostrar tudo o que havia acontecido. Só que algo que me pega muito nessa passagem é que Jesus ele entrega tudo que ela havia feito na vida dela até aquele momento. Porém, ela simplesmente sai desse assunto e já entra em outro. Eu sinto que meio que do nada. Mas por quê? Jesus conseguiu chegar num ponto que ele tocou o coração dela e trouxe de fato aquilo que ela precisava colocar para fora, os questionamentos que ela tinha no seu coração. Porque ela era uma moça que precisava de mais da presença de Deus, se formos analisar esse cenário. Ela precisava de mais de Jesus. E ela começou a fazer alguns questionamentos de que os samaritanos teriam que ir até a Judéia para poder realmente buscar, porque é ali que estava o templo, e os judeus falavam isso. Só que Jesus começou a acalmar o coração dela e mostrar que os verdadeiros adoradores poderiam buscar a presença de Deus em verdade, em espírito, porque havia chegado a hora em que o Messias se manifestaria no meio deles. E ela fica, nossa, realmente é verdade, o Messias vai se manifestar, tal, e ele se revela ser o Messias, ser o Cristo. E nisso ela fica totalmente empolgada, totalmente animada, e assim ela começa a pular, a celebrar e vai até a cidade anunciar que Jesus estava ali e que ele era o Messias. Lembra que eu tinha falado para vocês no começo desse vídeo que os discípulos eles saíram para poder ir na cidade comprar alimento? Beleza. Os discípulos eles já conheciam Jesus.
E como discípulos de Jesus, todos nós temos uma missão, que é fazer discípulos, fazedores de outros discípulos para Jesus, que é pregar a palavra, cumprir o ID. Eles, como discípulos, poderiam ter ido até a cidade e ter falado sobre Jesus, falado que ele estava lá, que ele poderia curar, poderia realizar milagres, mas por que eles não fizeram isso? Já sendo discípulos de Jesus. Quando eles voltaram, Jesus começou a conversar com eles e começou a falar assim: muitos de vocês acham que vai ser daqui a 4 meses que os campos estarão prontos, mas eu digo a vocês, eis chegado a hora, é o momento, os campos estão brancos, os campos estão prontos para a colheita. Ou seja, digamos assim, Jesus deu um leve puxão de orelha neles, porque eles foram até a cidade, mas não anunciaram que Jesus estava ali. E uma única mulher que teve um contato com Jesus, por mais que tinha aquela má fama, não era aceita por todos, recebeu de coração e foi gritando, anunciando com alegria, com festa, que Jesus, o Messias, o Cristo, havia chegado e que ele estava ali. Ou seja, os discípulos de Jesus que já caminhavam com ele não fizeram aquilo que era o papel, o trabalho deles. E aquela mulher apenas com um contato fez. Ou seja, algo que eu ministrei ali sobre os jovens que o Espírito colocou no meu coração ninguém é insubstituível. Se você não fizer a sua parte, fica tranquilo, tá? Deus vai levantar outro que vai fazer 10 vezes mais. Eu sei que é algo às vezes um pouco pesado de ouvir, mas é a verdade, ninguém é insubstituível. Se você não quer cumprir o chamado, não quer cumprir a boa obra, fazer a boa parte, que é levar a palavra de Deus, levar as boas novas de Cristo Jesus, tranquilo, Deus ele vai levantar outra pessoa que vai fazer 10 vezes mais que você. Porém, eu não quero, cara, eu quero fazer a minha parte. Eu quero não só ser aprovado pelo Senhor, que nós temos que ser aprovado ali no Senhor, Ele nos conhecer no íntimo, no secreto, mas também poder cumprir, levar as boas novas, realmente cumprir essa grande comissão, esse chamado que o Senhor tem para todos nós que somos cristãos. Porque, cara, ela era uma mulher que teve apenas um contato com Jesus e já trouxe a cidade inteira. E eles, com o tempo já de interação, de convivência com Jesus, não fizeram isso. Então, um exemplo bem rápido para você: se simplesmente eu não me levantar e não fizer a minha parte, Deus ele levanta uma pessoa, ele busca do mundo uma pessoa que é um homossexual, converte essa pessoa, transforma essa pessoa, limpa ela com a presença dele, com o sangue dele, e ela é cheia da presença para poder pregar para outras pessoas e alcançar uma multidão e fazer às vezes até mais do que eu. Não estou falando que isso é uma competição, mas é o que eu falei, ninguém é insubstituível. E Deus, ele já nos preparou um grande espírito de ousadia para poder anunciar o seu nome. Como Jesus disse, os campos estão prontos, os campos estão brancos. Então é tempo de pregar a palavra, é tempo de nos levantarmos e nos posicionarmos diante da presença de Deus para anunciar o seu nome, para levar a sua palavra. O Senhor espera filhos, trabalhadores que se levantem, prontos para realizar uma grande colheita e assim trazer pessoas para conhecer o seu nome. Todos nós fomos alcançados um dia por alguém. Nós fomos alcançados por alguma pessoa que veio e pregou a palavra para nós, ou algum amigo, alguma amiga. Porém, para analisar esse cenário, essa pessoa fez um evangelismo de que forma? Um evangelismo relacional, ou seja, qual é o tipo de evangelismo que hoje em dia tem funcionado de maneira extraordinária? O evangelismo relacional, que é aquilo que aquela mulher fez. Aquela mulher, ela saiu anunciando para a cidade que Jesus estava ali, ou seja, ela de certo modo não tinha panfletos, não tinha outras coisas, mas ela conversou, ela se relacionou com as pessoas. Ei, Jesus está aqui, ei, Jesus está ali. Foi com certeza até as pessoas que ela conhecia, até os parentes, até os amigos ou amigas, por mais que ela era rejeitada, ela já deveria ter sim os seus colegas e amigos. E foi até eles anunciar que Jesus estava ali. Então, para analisar esse cenário, aquela mulher tendo aquele contato, aquela relação, de conversar com as pessoas e levar até Jesus, conseguiu alcançar uma cidade toda. Ou seja, por causa de uma mulher, uma cidade inteira foi transformada, foi curada, foi alcançada. Cara, é tempo de nós nos levantarmos. Deus, ele quer nos usar para poder alcançar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que caminham ao nosso redor. Só que fica a pergunta, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Algo que eu deixo para vocês é evangelismo relacional. É o que? Você se relacionar com as pessoas. Quando nós falamos sobre se relacionar, não é de relacionamento, de amor, essas coisas. Não, é um relacionamento de você conversar com a pessoa, conhecer a pessoa, pregar a palavra para a pessoa, ganhar uma amizade com a pessoa. E eu falo isso com todos, cara. Nós temos que levar o amor de Jesus. Jesus, ele nos escolheu para realizar uma grande obra. E Ele quer fazer uma grande obra em nossas vidas e através de nós.
Claro, primeiro Ele vai nos transformar, vai nos capacitar, nos encher com a sua presença, para assim nós transbordarmos, mas fica a pergunta, o que nós estamos fazendo? Qual o nosso posicionamento? Nós, eu e você, que somos discípulos de Jesus, que somos escolhidos por Ele, não podemos nos calar diante daquilo que nós vimos e ouvimos. Ele não se entregou à toa por nós. Ele já sabia que neste momento, nesta data, nesse exato horário, nesse minuto, você estaria ouvindo essa palavra, já teria conhecido Ele para realmente realizar a boa obra que Ele tem para você e quer fazer através de você. Nós não fomos escolhidos à toa. Ele realizou o sacrifício dele sabendo que ele poderia nos usar e que no futuro nós estaríamos aqui conhecendo a sua palavra e prontos para poder pregar o evangelho, a sua palavra, as boas novas. Mas fica a pergunta, o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso posicionamento? O maior ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui nessa palavra, nesse vídeo curto, é evangelismo relacional. Cara, se relacione com seus amigos, converse, ganhe o coração deles para Jesus. Seja amoroso, seja carinhoso. Ame ao próximo assim como você se ama e assim como o Senhor te amou. Faça isso, é um mandamento que o Senhor nos pede. Ame ao próximo. Cara, não despreze o seu amigo, a sua amiga. Se você tentou uma vez pregar a palavra para eles, eles não aceitaram, tranquilo. Mas não deixe de todos os dias dobrar os seus joelhos no chão, de jejuar por essa pessoa e de orar para que o Senhor venha alcançá-la. Tocar o coração dela para que muito em breve você possa trazê-la para a igreja e assim o Espírito Santo pegar ela. Tocar o coração dela. O Senhor, Ele quer nos usar, mas nós precisamos nos posicionar. Eu falo para vocês que algo que eu tenho feito é me relacionado com um amigo lá da academia. Eu simplesmente estava um dia treinando, o Espírito Santo tocou no meu coração para poder pregar uma palavra para ele, entregar algo para ele. E foi algo que veio de encontro com o coração dele que ele precisava ouvir naquele dia. E dali nós criamos uma amizade. Ele já veio à igreja? Ainda não. Mas aos poucos eu estou conseguindo pregar a palavra para ele e mostrar o quanto Jesus transforma as nossas vidas. E ele está entendendo, ele está captando, tem coisas que ele já vai entrando no assunto, querendo saber mais. E eu creio que muito em breve ele vai estar aqui, na nossa igreja, celebrando ao Senhor, buscando a presença dele. E assim como muitas outras pessoas que nós conseguimos alcançar através da célula que tínhamos na escola no IE, gente, Deus ele faz acontecer e Ele quer nos usar, mas nós precisamos vencer o medo, vencer a vergonha, as barreiras que querem nos parar, derrubá-las no chão e mostrar que o nosso Senhor é muito maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo quer nos atormentar, quer nos diminuir, quer mostrar que nós somos fracos, mas nós não somos. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você se torna um mais que vencedor. E Cristo Jesus é a esperança da glória, ou seja, enquanto há fôlego de vida há esperança. Se você tem Jesus, você é forte, você é mais que vencedor. Então se levante para fazer a diferença e cumpra um evangelismo relacional com seu amigo, com a sua amiga. Ah, no meu trabalho não é lugar de pregar a palavra, é lugar de trabalhar. Será? Será que é só lugar de trabalhar? Ou é o lugar onde Deus te colocou para realizar uma grande colheita? É parar de ficar moscando e dormindo no ponto e ir para cima. Ah, mas a minha escola é lugar de estudar, eu vou ali para estudar e não pregar a palavra. Cara, será? O Senhor te levantou nesse lugar, não à toa, mas para cumprir uma boa obra. Ele quer fazer uma boa obra através da sua vida, mas você tem que se permitir estar posicionado com o coração aberto para Ele te usar. Então deixa Jesus te usar. Ah, eu vou ir no shopping fazer uma compra e ali é lugar de comprar, de passear e não de pregar a palavra. Será? Os discípulos eram perseguidos, eram chicoteados, muitos até mortos, e mesmo assim eles viam honra em pregar a palavra de Deus. E nós, no tempo que nós estamos, que não somos perseguidos, de certo modo, ninguém vem atrás da gente porque a gente pregou a palavra. Pô, se eu pregar a palavra preguei a palavra pro rapaz na academia, ninguém veio com um chicote me chicotear, ninguém veio para poder, me apedrejar, ninguém. Eu sou livre para poder pregar a palavra de Deus. Esse tempo que nós vivemos é um tempo que nós podemos, de fato, levar a palavra do Senhor. Nós temos essa oportunidade e fica a pergunta, o que nós estamos fazendo? Qual o nosso posicionamento? Nós temos que nos levantar. O Senhor quer nos usar como grandes trabalhadores. Então se permita ser usado por Ele. E Ele vai te usar de maneira extraordinária e sobrenatural. Abra o seu coração. Se permita ser usado por Deus. E você vai ver a diferença que Ele vai fazer na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Assim como a mulher samaritana, que ouviu falar sobre Jesus e saiu anunciando a todos. Anuncie, sem medo e sem vergonha. Vai para cima. Anuncie o amor que transformou a sua vida e que pode transformar outras vidas também. O amor de Jesus.
Bom, pessoal, essa era a palavra que eu tinha para o seu coração. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado através da minha vida para você, nessas palavras que ele entregou para você através da minha vida. E é como eu falei, se permita ser usado. Eu com 18 anos tenho deixado Deus me usar. Nesse final de semana foi algo muito extraordinário que Deus fez na minha vida. Eu pude pela primeira vez ministrar em outra igreja. Eu não ministrei aqui na minha igreja, eu ministrei em outra, junto com o Ministério de Louvor dos nossos jovens. E eu fiquei muito feliz porque era um sonho que eu tinha no meu coração. Mas por que Deus ele fez isso? Porque eu me permiti ser usado por ele. E se eu não deixasse ele me usar, ele levantaria outro que faria mais do que eu. Só que eu tô me levantando e tô deixando ele me usar. E eu creio que isso ele vai realizar na sua vida também. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que essa palavra tenha feito sentido no seu coração. Tamo junto e Deus abençoe.